Como ontem eu pregava e dizia que o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Esse é o desejo maior de Deus para nós. Mas quem precisa de salvação somos nós. Ele não precisa. Mas Ele fez mais do que nós. Por nós, Ele deu a vida. Ele deu a vida. Ele já fez de tudo. O que nós estamos esperando Deus fazer mais por nós? Ele deu a vida. Ele deu tudo que Ele tinha por nós, para que a gente pudesse ser salvo. E o nosso desejo também é ser salvo. Todo mundo quer estar bem. Mesmo a pessoa que diz que não acredita em Jesus, mesmo a pessoa que é ateu, mesmo a pessoa que diz que não precisa de igreja, ela quer estar bem. Claro que quer, todo mundo quer. Quer estar em paz, quer viver bem. Então, o desejo de Deus sempre foi esse para cada pessoa. Só que às vezes nós ignoramos. Muitas vezes nós não aceitamos quando Deus diz não. Quando Deus fala que não, nós queremos que Ele diga que sim. Mas Ele sabe quando Ele diz não, por que Ele está dizendo. E o primeiro relato desse não de Deus aqui para o homem foi para evitar um problema grande. E essa palavra está no capítulo 2. Pega aí no primeiro livro da Bíblia, capítulo 2 de Gênesis. Nós vamos perceber que o primeiro não de Deus para o homem, que seria para evitar uma grande tragédia. No 16 anos diz assim, capítulo 2, versículo 16. Ele diz assim: e o Senhor Deus lhe deu essa ordem. Deu essa ordem para quem? Para o homem que tinha feito a imagem e semelhança dele e a mulher. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aqui está registrado o primeiro não de Deus. Muitas vezes Deus diz não para nós, mas nós às vezes atropelamos a decisão de Deus e queremos fazer a nossa vontade, mas nós não sabemos que o resultado da nossa vontade sem Deus dá tudo errado. Quantas pessoas que tomaram decisões sem consultar a Deus e estão sofrendo a consequência até hoje? Quantas famílias que se separaram, quantos casais que se separaram porque resolveu não ouvir a Deus, ou resolveu desobedecer as ordens que Deus deu para eles? Estão sofrendo, mas Deus não quer isso. Deus quer que tudo coopere para o nosso bem. Mas a palavra diz que as coisas vão cooperar para o bem daquele que ama a Deus. É aquele que ama a Deus que as coisas vão cooperar para ele, para o bem dele. E o que é amar a Deus? Lá em João 14, 21 diz que aquele que tem os mandamentos e os guarda, esse é o que ama a Deus. Nós vivemos num tempo da graça. Hoje nós somos salvos pela graça. O que é ser salvo pela graça? Por exemplo, nós pecamos contra Deus, não temos chance, nem mérito nenhum de salvação, porque somos bons, mas por causa que Deus nos favoreceu, mesmo sendo pecadores, Ele investiu a vida de Jesus em nós, para que a gente pudesse ser restaurado. Isso é graça, é favor de Deus. Amém? Isso é favor de Deus. Mas, mesmo assim, Deus, Ele quer de nós boas obras. Mesmo que a gente seja salvo pela graça, Ele quer que a gente faça boas obras. O que nós vamos fazer com a fé que nós estamos recebendo na palavra? Ele quer, Ele espera de nós boas obras, porque a Bíblia diz que a fé sem obra é morta. E a palavra de Deus aqui está dizendo claramente que existia uma árvore chamada do conhecimento do bem e do mal, que o homem não poderia comer dessa árvore, mas ele achou que podia. Ele achou que ele podia tomar a decisão dele de fazer do seu jeito, e deu no que deu. Não precisa ler tudo isso aqui, nós vamos pegar algumas passagens que falam sobre isso aqui. Quer dizer, Deus interferindo antes de acontecer. Tudo que aconteceu, irmão, toda a tragédia que veio, por exemplo, cidades que foram destruídas por causa do pecado, antes Deus avisou. Alerta de Deus. Por exemplo, hoje nós estamos entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. Nós estamos no tempo da graça, né? Nós estamos nesse tempo agora de oportunidade antes do arrebatamento da igreja. Jesus vai voltar para arrebatar a igreja. O que é a igreja? É uma placa?
É a Assembleia de Deus? É a Casa do Oleiro? É a Batista? Não. A Igreja de Cristo, independentemente da placa, são aqueles que ouvem a palavra de Deus, aceitam o Senhor Jesus como Salvador e permanecem em Jesus. Aqueles que se arrependem dos seus pecados, se convertem a Deus e se preparam para esperar a volta de Jesus. Essa é a igreja. Essa é a igreja. Então, quando Jesus voltar, Ele vai levar aqueles que estiverem se preparando, aqueles que estiverem vivendo assim. Amém? Então, Deus avisou antes que acontecesse o pior. Quando eles comeram desse fruto, os olhos deles se abriram, né? Como a palavra fala, e eles então passaram a conhecer o bem e o mal. Então Deus falou com a mulher: a partir de hoje, para você ter seus filhos, vai ser no meio de sofrimento, no meio de dores. Falou com o homem: se você quiser comer, vai ter que ser com o suor do seu rosto a partir de hoje. Quer dizer, o preço da desobediência foi esse. Então o homem passou a ser, né, uma criatura, né, que sofreu muito. Verdade. Deus avisou antes. E o pecado, ele é tão terrível que o primeiro fruto, né, o primeiro filho desse casal, chamado Caim, ele decidiu fazer uma coisa muito ruim. Aqui no capítulo 4, aí na frente, aí no capítulo 4, a palavra vai falar que Eva e Adão tiveram um filho chamado Caim, o primeiro deles. E a palavra diz assim: coabitou o homem com Eva, sua mulher, e essa concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então a palavra está dizendo que Eva e Adão tiveram dois filhos. O primeiro, Caim; o segundo, Abel. Os dois já eram homens, né? Já tinham crescido já, e estavam trabalhando. Um era pastor do lavrador, um cuidava do campo, outro cuidava das ovelhas, né? Um cuidava da terra, lavrando a terra, e o outro cuidava das ovelhas, pastor de ovelhas. E os dois fizeram uma oferta ao Senhor. Um fez uma oferta a Deus, outro pegou das primícias do seu rebanho. Quer dizer, tudo que nós temos da parte de Deus, irmão, é para honrar a Deus. Nós devemos honrar a Deus da melhor maneira possível, com o melhor do nosso tempo, com o melhor da nossa vida, com o melhor da nossa atenção, com o melhor daquilo que Deus nos dá. Nós devemos colocar em primeiro lugar na nossa vida aquilo que nós ofertamos a Deus, né? Representa o que Deus é para nós. O que Deus é para nós é representado através da oferta que nós damos a Deus, em tudo. A atenção, quando Ele fala, né? O tempo que Ele nos dá, né? A vida que Ele nos dá, as obras que nós temos que fazer. Tudo isso aí mostra, né, claramente qual é a importância que Deus tem na nossa vida. Eu falo que a maioria das pessoas é desinteressada com Deus, com as coisas de Deus. Muitas pessoas até fazem a vontade de Deus, mas não é com todo o coração, igual ela faz a vontade dela às vezes. Isso tem que ser diferente, tem que ser o contrário. Você vê que Caim, por exemplo, aqui na palavra, Caim trouxe uns frutos lá, fez uma oferta ao Senhor, mas Abel fez a melhor oferta. E a palavra diz que Deus agradou da oferta de Abel, porque Abel deu o melhor. Abel deu do melhor que ele tinha para Deus, mas Caim fez uma oferta qualquer. Deus não agradou dessa oferta. E a palavra diz que Caim ficou muito irado. A palavra diz aí, ó: irou-se, pois, sobremaneira Caim, descaiu o semblante. Veja Deus interferindo antes de acontecer uma tragédia. Porque ele viu que Caim estava com muita inveja do irmão dele, porque Deus tinha agradado da oferta dele. Caim estava com raiva do irmão dele, já estava pensando besteira contra o irmão dele. Ele ia fazer certamente, ele ia matar o irmão dele. Mas antes que a tragédia acontecesse, olha Deus interferindo aí, como Ele interferiu também lá no jardim, antes do homem pecar contra ele. Deus sempre vem antes que aconteça o pior, irmão. Pode ter certeza, o julgamento vai acontecer depois de Deus ter falado muitas vezes com todas as pessoas que foram julgadas. Você pode prestar atenção que é desse jeito. Tudo que Deus vai fazer, antes Ele avisa. O recado de Deus é antes que aconteça. Como, por exemplo, a condenação.
né? O tormento eterno, ele é real, mas primeiramente Deus entra com um grande livramento. Ele está mandando anunciar o Evangelho. O anúncio do Evangelho é o grande livramento para a humanidade. A pessoa que entregar a vida para Jesus Cristo estará livre da condenação.